Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Eu sou a professora Leila Cunha e vou explicar para vocês uma atividade. Mas antes, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal para que você receba sempre as atividades que forem publicadas. Nesse vídeo, eu vou explicar a atividade do livro Língua Portuguesa, terceiro ano, APES, das páginas 68 até a 73. Prepare o seu livro e acompanhe a leitura e a explicação da professora para realizar as atividades. Esta é a nossa página 68 e 69. Olha só quantas informações tem nessa página. A unidade 4, que nós vamos iniciar, e o título da nossa unidade é História em Quadrinhos. Aqui você vai aprender a ler e interpretar história em quadrinhos, vai aprender a identificar os recursos que as histórias em quadrinhos utilizam, você vai produzir balõezinhos, olha que bacana! Você vai produzir balãozinhos, significa que a história vai ser sua. Vai ver a diferença entre a língua falada e a língua escrita, vai estudar a tonicidade das palavras, o que será isso? E vai aprender algumas regras de acentuação, além do som do C e do C cedilha. É uma atividade cheia de novidades. E aí, olhando aqui essas duas páginas, que tipo de história você mais gosta de ler? Converse com as pessoas que estão aí com você. Você gosta mais de história com imagem ou sem imagem? Por que você gosta de histórias assim? E olha, observe essa cena que tem aí na página 68 e 69. Que tipo de história pode ser essa? Olhando essas figuras aí, você consegue ter uma ideia? Converse com as pessoas que estão com você. Essa é a página 70. Você não esqueça de colocar a data na página e o seu nome, sempre para identificar que foi você que fez e qual foi a data que você fez. Acompanhe a leitura da professora. Para iniciar, história em quadrinhos podem trazer personagens surpreendentes. Você já ouviu falar em dinossauros e tiranossauros, que eram dinossauros que só comiam carne? Na história em quadrinhos que você vai ler, há 2 tiranossauros diferentes. Eles não comem carne. O que será que vai acontecer? Em silêncio, leia a história em quadrinhos a seguir. Observe as imagens e os sinais de pontuação que aparecem para melhor compreender a história. Se precisar, peça ajuda de um colega ou da professora. Nós iremos fazer essa comanda diferente. Eu irei realizar a leitura para vocês e o que eu quero é que vocês observem muito na expressão que o rosto dos personagens faz. E quando faz essa expressão, qual é a pontuação que está aqui, acompanhando a fala? Então, vamos lá? Me ajudem com essa situação? Leitura. História em quadrinhos. Horácio. Delícia de alface, tão gostosa, fresquinha. Decididamente, você é um criminoso, Horácio. Então não sabe que precisamos, desde agora, evitar a poluição? E o que foi que fiz? Fica sujando meio mundo com esses talos de alface a cada refeição. Ah, vá, Tecondonte, uns talozinhos de nada. De nada? No final de um ano, junte todos os talos e terá uma montanha de detritos. Tá bem, vou comer os talinhos também. Isso! E ninguém deveria deixar restos por aí. Aonde vai?
Está na hora do meu almoço. Nada como uns cocos fresquinhos e umas bananas depois de sobremesa. Mas não dá, né, Horácio? E a montanha de cascas de coco e banana daqui uns anos? Maurício de Souza, Piteco e Horácio, número 9. Barueri, São Paulo, Panini Comics. Março de 2013, página 26 e 27 é o local onde foi publicada essa história. E aí, entendeu? Olhou bem para as expressões? Olha só. Sobre o autor, Maurício de Souza, 1935, foi quando ele nasceu, é um dos mais famosos cartunistas brasileiros. Criou a Turma da Mônica e vários personagens de histórias em quadrinhos. Vamos para a nossa próxima página? Na nossa página 72, a primeira atividade, não esqueçam de colocar o nome e a data de hoje. Interpretação do texto, oral e escrita. 1. Agora eu leio a história junto, nós já lemos. Depois enumere os quadrinhos na ordem que foi lida. Então, conforme a professora leu, você volta lá e você vai ver qual foi o quadrinho 1, qual que foi o 2, qual que foi o 3, qual que foi o 4. Observe as imagens dos quadrinhos. Em que lugar a história ocorre? Que tipo de lugar é aquele? Você vai escrever. Foi num prédio? Foi no shopping? Foi numa floresta? Escreve aqui, na letra A. Letra B. Essa história se passa no tempo dos dinossauros. Ela traz pistas para sabermos em que momento do dia os fatos acontecem. Que pistas são essas? Vocês observaram esses detalhes? Volte lá na sua página 70 e 71 e observe esses detalhes. E coloque aqui pelo menos 3 itens, tá bom? 3. Escreva o nome de 2 personagens da história. E ficou fácil, né? Para colocar o nome deles, é só voltar lá e verificar como eles se chamam e escrever aqui. 4. Nas unidades anteriores, vimos histórias em que a fala dos personagens era iniciada por um travessão. Na história em quadrinhos que você leu, as falas estão dentro de balões. Nos quadrinhos a seguir, pinte de amarelo quando o balão for a fala de Horácio e de azul quando a fala for de Tecodonte. Então ficou fácil, né? Você vai pintar um balão de amarelo, um de azul. Um de amarelo, um de azul, de acordo com o que o personagem falou. Combinado? Na página 73, vocês vão colocar a data e vamos fazer a atividade 5. Releia o quadrinho abaixo. Delícia de alface, tão gostosa, fresquinha. Copie no quadro a seguir uma das palavras que Horácio usa para falar sobre a alface que está comendo. Então, quais são as características que Horácio fala da alface? Você vai reler aí o que a professora acabou de fazer e escrever aqui nesse quadro. Atividade 6. Agora releia o outro quadrinho. Leia o que está escrito no balão em voz alta. O que esta expressão indica? Quando fala o que indica? Você vai escrever aqui, por favor. Na atividade 7, pede o seguinte: observe Horácio e os sinais de pontuação que estão nos balões apontados para ele. Depois, pinte os quadrinhos que podem indicar o que a fala de Tecodonte provocou em Horácio. Então, Horácio está aqui. Olha os sinais de pontuação que está aqui. E olha a expressão do rostinho dele. E olha a fala do Tecodonte. Decididamente, você é um criminoso, Horácio. O que provocou no Horácio? Medo? Espanto? Raiva? Dúvida? Surpresa ou alegria? Você vai pintar o que esses sinais aqui indicam com essa expressão do rosto do Horácio. Até a próxima atividade, turminha. Beijo, beijo, beijo.